Olá, estamos ao vivo aqui pela TV Goiânia Cal. Seja bem-vindo às nossas redes sociais. Para você, lojista, que ainda não participou da nossa feira, ainda está em tempo. Nós estamos esperando por você aqui no Centro de Convenções. Mas antes de a gente falar sobre a feira, falar sobre os outros detalhes da nossa entrevista que começa daqui a pouquinho, eu sou Larissa Dourado. Nos próximos minutos, a gente vai te trazer conhecimento, além de apresentar os bons produtos, as mais de 700 marcas que participam desta edição da feira Goiânia Cal, a maior do Centro-Oeste e referência também no cenário nacional, viu, gente? Então, quando você vir para cá conosco, você vai aprender sobre o melhor dos calçados, aliás, cama, mesa e banho, questão de beleza. Tem a área de bikes também, né, de esportes, não só bikes, tem bolas, tem pessoal que gosta aí de um futevôlei, de outros esportes. Tem aqui para você os equipamentos certos, os produtos certos para você ampliar o seu leque de atendimento na sua loja também. E eu já chamo a sua atenção porque nós vamos falar sobre calçados anti-estresse. Exatamente, está querendo levar o conforto para os pés do seu consumidor, mulher, homem. Então fique ligado que daqui a pouquinho vou te apresentar uma marca que ela pode fazer a diferença na sua cidade, do interior do estado. Às vezes você está assistindo de outro estado, é do norte do país, da região centro-oeste, mesmo do sul, sudeste. Você vai aprender muito aqui conosco na TV Goiânia Cal. E é só um aperitivo do que tem nessa feira, viu, gente? Nós estamos funcionando até o próximo sábado, lembrando que o funcionamento até sexta-feira é de 8h30 da manhã às 7h da noite. No sábado, último dia, o credenciamento será feito até as 2h da tarde. A feira abre 8h30 da manhã e finaliza os atendimentos às 4h da tarde. Antes da gente apresentar nosso convidado, eu quero te contar também que a BIM Distribuidora marca presença em mais uma edição da Goiânia Cal. Com 29 anos de experiência no mercado, somos referência na distribuição das melhores marcas de perfumes nacionais e importados. E trouxemos grandes novidades para o evento. Visite o stand 18 e confira tudo o que preparamos para esta edição. Sem mais delongas, vamos conversar a partir de agora com o Sebastião Donizete Siqueira, que é o diretor da Opanenque. Seja bem-vindo. Opanenque, perdão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Assim, é de coração que a gente vem aqui falar alguma coisa sobre o nosso produto. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento da importância do calçado. E o calçado, no meu ponto de vista, ele faz parte do vestuário. E muitas vezes as pessoas não dão valor ao calçado. Com toda certeza. E eu estava observando um pouco da história de vocês, Sebastião. Vocês nasceram lá em 1990, né? Essa ideia, né? Esse ideal de um sapato anti-estresse, leve, confortável, tanto na moda feminina quanto masculina. E vocês trazem o tradicional mesclado com o moderno, quando a gente fala de cores, o corte do sapato, mas sem perder essa essência da empresa. Eu sempre falo que existe duas fases do calçado, principalmente o calçado masculino e agora o feminino. Nós revolucionamos o conforto. Existe uma fase antes da Opanenque e após a Opanenque sobre o calçados confortáveis. Então, a partir da criação do Opanenque, nós revolucionamos o conforto. Tanto que nós fomos o pioneiro em criar esse modelinho aqui, só para você ter uma ideia, ele tem 35 anos. 35 anos. Nasceu o primeiro sapato que a fábrica fez. Então, ele tem uma tecnologia diferenciada. Nós não usamos forro de sintético, nós usamos forro natural. Por quê? Porque o forro natural, ele não tem pigmentação. Ele absorve o suor, ele evita aquecimento, ele evita a criação de fungos, ele evita a criação de odores e mantém os pés sempre secos. E também nós temos uma tecnologia diferenciada, que são as palmilhas. Todas as palmilhas nossas, elas têm o arco plantar. Por que o arco plantar? Porque todo nós temos uma cavidade do arco do pé. Então, o que acontece? Quando você caminha, quando você tem uma marcha, você distribui o impacto por toda a área plantar do pé. Entendeu? Então, isso foi a nossa primeira start. Inclusive, o fundador da empresa, na época, ele moldou o pé dele num gesso de tirar molde de dente. Uau! E daí criou-se a palmilha. A palmilha.
porque ele queria realmente entender todos os desenhos. Exatamente. do Então, pé. esse tipo de construção de calçados, costurado, essa parte superior chama cabedal. E aqui é o solado. Essa parte de costurar o cabedal na sola foi criada na Escócia em 1832. Tem um tempinho já? Faz um tempinho já. E, Sebastião, a gente observa a leveza, né, dos sapatos, né, os calçados que vocês trazem, aliás. Eu estava observando, por mais que é o modelo, o primeiro modelo, né, que vocês lançaram, né, na empresa, a gente observa que vocês mantêm o clássico, mas um clássico sofisticado, que cabe em qualquer ocasião, né, e que a pessoa fica confortável realmente ao usar, ao pisar com um sapato desse, com um calçado desse. Analisa bem, não só o conforto, né, e também a durabilidade. Por que a leveza? Se você pegar o sapato, você vai perceber. Meu Deus. Então, a leveza é porque nós usamos... É mais leve do que o celular, gente. Mais leve que o celular. É o mais leve do que o celular. Vou pedir pro Marco mostrar aqui, ó. É muito... ó, acho que nem se colocar 4 aqui sapatos calçados na minha mão, não vai pesar o peso do celular. É muito leve. Então, por quê? Porque nós usamos o solado de poliuretano. Esse poliuretano é um produto versátil, que se usa inclusive até nos painéis de carro, no volante do carro, entendeu? Então, às vezes é perceptível você ver no volante do carro que está esfarelando o volante. Isso o que é? É um processo de hidrólise que a gente fala. Que o PU, nosso caso, ele demora 12 anos para hidrolisar. 12. Um PU normal, ele demora mais ou menos para hidrolisar de 4 a 5 anos. Por quê? Porque nós passamos essa seguridade para os nossos clientes. Entendeu? Então nós não vendemos aquilo e entregamos aquilo que vendemos. Com qualidade, com garantia, entendeu? Então isso é a performance da Opa Nike. A gente observa que você tirou, essa tem uma diferença. Qual que é a diferença? A questão mesmo dessa altura, nessa parte de trás, isso influencia alguma coisa nessa pisada? Porque aqui tem umas bolinhas, essa aqui é lisa. É uma boa pergunta, né? Analisa bem, ó, todas as pessoas, se você analisar aqui, ó, tá escrito Diabetic Line. Diabetic Line, por quê? Toda pessoa diabética, ela tem um problema de retorno venoso. Eu não sei se você sabe, nós temos um tempo para o sangue bater na extremidade do dedo do pé e voltar para o coração. Esse tempo é 8 segundos. E o nosso segundo coração é a panturrilha. A panturrilha que bombeia o sangue para retornar ao coração, passando pelo filtro do pulmão, retornando no coração e saindo novamente para a veia aorta. Entendeu? Então, essas bolinhas, elas são massageadoras. Elas são massageadoras para quê? Todo diabético tem um retorno do sangue lento. Então esse aqui ajuda a facilitar o retorno do sangue, evitando a falta de sensibilidade nos pés, evitando a criação de varizes nos arcos plantares. Isso é saúde também. Poucas pessoas. Eu acredito que menos de 5% da população brasileira tenha conhecimento da importância do pé. Eu acredito que sim também. Eu acho que é menos que 5%. Acho que é menos. Então, essa foi a segunda produto que nós criamos após esse velhinho aqui. Que eu sempre falo que é o patinho feio nosso. Entendeu? Então, daqui surgiu esse. E nós usamos sempre couro de ovelha. É isso que eu ia perguntar. Todos os sapatos são de couro? 100% couro. Até as sandalinhas nós não usamos sintético. Por quê? Porque o couro tem a tecnologia, é um produto natural, ele dura mais, ele não hidrolisa, entendeu? Então, ele tem a facilidade. O couro de ovelha é macio e nós não temos montagem. Então, quando você não tem a palmilha de montagem, o pé se molda de acordo com a flexibilidade do couro.
Às vezes a pessoa que tem um joanete. Então, isso se molda. Se a pessoa tem um joanete, faz isso no pé. Entendeu? Então, essa é uma das melhores coisas que pode existir. É muito soft o couro que a gente usa. Muito macio. Além do mais, a gente tem que ter espessura de couro para fazer um bom calçado. Até isso tem a medida certa. Sim, e o sapato é tão complicado que a gente tem que fazer 2 e vender por 1, do pé direito ao pé esquerdo, né? E então ninguém sabe como que acontece, né? Só quer calçar, né, Sebastião? Então, assim, são poucas coisas que são vendidas 2 por 1, que é o brinco, a meia, o sapato. Entendeu? Então, o sapato, só que o sapato, ele é mais complicado. Porque o calçado, ele tem medida. Se você emendar essa peça aqui, ó, diferente do tamanho estabelecido, você rouba o calço do produto. Porque a circunferência de um par, número para outro, por exemplo, o 39 para o 40 no masculino, ele dá 6,67 milímetros. Já o feminino, a diferença de um número para o outro é 5,97. Por quê? Eu uso 38. O meu 38, eu não sei o seu número, mas ele não serve para você. A forma dele é maior. As dimensões do sapato masculino são diferentes das dimensões do sapato feminino. Eu percebo isso muito em tênis, porque eu calço 9,40, revelando o pé da princesa. Mas hoje está em alta isso, está usando muito alta. Sapato 40. Eu vendo muito 40. Sim, mas assim, eu costumo brincar mesmo, mas assim, eu percebo muito nos tênis, por exemplo, antigamente, quando tinha maior dificuldade, né, de encontrar o feminino, um 40, às vezes ali um 39 mais confortável, e a gente percebe essa diferença no masculino, que aí quando eu provava um tênis masculino, eu tinha esse maior conforto. Folga, ele é mais folgado, a dimensão é diferente, entendeu? A bola da forma é diferente, de um 38 feminino, de um 38 masculino. Bola essa aqui, nessa região aqui, entendeu? Então é diferente. E aí quando a gente fala, por exemplo, você contou pra gente um pouquinho dos produtos masculinos, dos femininos, vi que você trouxe sandálias com saltos diferentes, também tem o tênis também, né? Achei muito o design dele, muito chique, inclusive, por sinal. Como é que vocês trabalharam? Vocês trouxeram esse mesmo tipo de conforto, esses mesmos padrões estabelecidos pela empresa para continuar com essas linhas? O que nós enxergamos no mercado? Nós enxergamos que a mulher também precisava de conforto, né? Às vezes eu vejo a mulher andando com salto agulha, um bico fino. Ela não está caminhando, ela está equilibrando sobre o salto. E isso faz com que você, com esse equilíbrio, te dói a panturrilha das mulheres. E as mulheres também de salto, às vezes, um salto muito alto, um salto 15, que antigamente existia. Quando você anda assim, você comprime as tirinhas do pé. E isso começa a dar até dor de cabeça, de tão desconfortáveis que a mulher está passando com aquele produto que está usando, entendeu? Então, o que nós enxergamos? Nós pegamos toda a tecnologia do masculino e passamos para o feminino. Eles falam que a moda não incomoda. Às vezes incomoda. Mas incomoda sim. Porque é comum, às vezes, você ir num casamento ou numa festa de baile e as mulheres, a que está sentada na mesa, tira a sandália. Entendeu? Por quê? Porque está tendo um desconforto, né? Exato. Então, o que acontece? Hoje, no mercado, era muito difícil você ter um produto confortável com salto. Aí você vê que nós temos conforto com design. Entendeu? Então, se você apalpar aqui, você vai perceber tanto que é macio esse calçado. Mesmo. Também não é pesado. Não é pesado e é confortável e tem uma pitada de moda. Sim. Você não consegue fazer conforto com essa tecnologia nossa com salto agulha. E muito menos com bico fino. Entendeu? Então, o que nós fizemos? Passamos toda a tecnologia.
para o feminino. Prova disso que hoje nós temos 85% do nosso volume de produção é feminino. Por quê? Porque a mulher passou a ter gosto pelo conforto. Então, hoje, tem muitas fábricas, muitas marcas que realmente estão zelando pelo conforto. Eu tenho um amigo meu, lojista, ele tem a loja, a rede dele tem 100 anos. Fez agora em outubro do ano passado. Ele fala que põe o sapato assim na mesa, ó. Se fizer um barulho estridente, ele não compra. Porque ele se acostumou com a leveza. Não. Porque todo sapato que tem salto de madeira, ou salto agulha, ou salto ou bico fino, a hora que você joga na mesa, ele faz um barulho estridente. O que nós temos além de tudo isso? Nós temos uma palmilha, tem um massejamento do metatarso. Todas as nossas palmilhas, de um modo geral, têm alguma coisa a oferecer. Nós temos uma linha de feminino que tem esse mesmo processo das bolinhas massageadoras. Temos esse que tem o massageamento do metatarso. Por quê? O massageamento do metatarso são a saída dos dedos do pé. Aquela região onde saem os dedos do pé. Entendeu? Então, ali sempre tem algumas pessoas com inflamação de metatarso. Por quê? Estou usando um sapato desconfortável. Toda mulher que usa um sapato de salto com muitos anos, quando ela usa uma rasteira, ela tem que fazer esse movimento. Então ela está trabalhando assim, ó. Aí ela faz esse movimento, vai ter uma dor na panturrilha e na tíbia. Por quê? Porque sempre andou inclinado. Entendeu? Então isso é tecnologia. Essa palmilha, ela é da Espanha. Nós somos a única fábrica do Brasil que usa essa palmilha. Ela é biodegradável, mantém os pés sempre secos, evita aquecimento, evita criação de odores e evita criação de fungos. Todas as nossas palmilhas, elas têm amortecimento de impacto. Se você apertar aqui, ó, você vai perceber que elas voltam o seu pé para cima. Ela faz esse movimento assim. E dá para eu fazendo dessa forma aqui, consigo sentir inclusive aqui Exatamente. Embaixo, voltando além aqui em cima. Então, o que essas palmilhas oferecem? Elas oferecem um alivio nos ligamentos de joelho, nos ligamentos de tornozelo. Principalmente as pessoas que têm mais peso. Quando você caminha, o impacto seu no chão representa 10% a mais do seu peso quando você bate no chão. Quando você corre, é quase 2 vezes uma corrida. E quando você salta, é quase 3 vezes, depende da altura que você salta. Então, muitas mulheres compram os tênis caros, Nike, Mizuno, Aces, e pega a minha palmilha e põe para caminhar. Para poder diminuir o impacto. Então, elas não têm impacto. Tem impacto de sola, mas internamente, que é o ideal, não tem. E entendeu? Isso evita diversos problemas, né? Evita diversos problemas, entendeu? Então, isso é tecnologia. Então, tudo isso nós passamos para o feminino. Que hoje, a gente não tem um preço de combate igual tem as outras marcas, mas nós temos produto. Nós temos saúde. Ou seja, quem usa não quer trocar o produto porque sabe. Exatamente. Eu sempre falo que, nem sei se eu posso falar essa palavra, né? Mas se não puder falar, depois você edita, né? Os nossos calçados são igual pessoas que consomem cocaína. Eles usam e não deixam mais. O vício é constante, né? Não então, tem assim... Não, mas eu acho o seguinte, quem não quer ter conforto? É verdade, não, mas você tá certo, porque você tava falando aí, eu falei, gente, eu sempre comprei sapato em lugares errados, então a vida toda. Porque, acho que principalmente para nós mulheres, né, a mulher ela gosta muito, né, dessa questão da elegância, por mais básica que ela estiver, né, o sapato ele se torna um acessório também dentro ali da composição. Sim, era um complemento, né? De vestuário. Exatamente. Foi o que eu falei. E aí, querendo ou não, você se preocupa se tem um design legal, uma cor bacana, né, mas
que tal unir tudo isso dentro de um produto só, de um calçado só, como vocês trazem essa proposta, né? Sim. Então isso é muito bacana. E eu gostaria que você falasse também um pouquinho de como vocês trabalham. Por exemplo, o masculino tem outras opções de sapatos, como é que é esse leque de produtos que vocês desenvolvem para atender o público, né? Tanto masculino quanto feminino. Às vezes o público masculino, eu vejo que hoje teve uma tendência de mudança de estilo. Então, assim, nós temos todos os estilos, do clássico até o sapatênis. Legal. Ambos confortáveis, isso no masculino. Mas houve uma tendência de muito uso de tênis. Às vezes as pessoas estão de paletó, terno e estão usando um tênis. Entendeu? Então isso é uma tendência de moda. Eu creio que tudo que é moda às vezes é passageiro, costume e tal. Eu espero retornar, porque a queda da venda do masculino, eu como tenho uma experiência imensa nesse setor, eu adquiro e falo que é a mudança de comportamento de uso do sapato masculino, entendeu? Então isso veio nos atrapalhar um pouco, entendeu? Mas em contrapartida, a gente tem uma base muito boa do feminino. Feminino eu tenho bota, eu tenho salto, eu tenho baixo, eu tenho para senhorinha, eu tenho para pessoas como você, sabe? Então assim, a gente procura atender todo o público. E a gente também trabalha do Chuí até Manaus, né? No Brasil, né? E além, nós temos uma parcela boa de exportação. Nós temos hoje, principalmente o árabe. O árabe dá muito valor pro produto. Que bacana. O americano já não dá tanto valor. O americano já acostumou. O americano é um pouco mais largado, né? Não, mas no americano ele gosta de usar sapato desconfortável. Ele quer ser judiado pela moda. Sim, exatamente. Eu sei que eu trabalhei muitos anos com o americano e trabalho até hoje, entendeu? Então, assim, é umas tendências bem diferentes da Europa, da América Central, entendeu? Do Mercosul. Hoje nós temos cliente em 35 países, entendeu? E nós trabalhamos bem, graças a Deus, em todos os países. E vende muito bem todos os produtos. Principalmente feminino, né? Vende mais feminino do que masculino. Porque mulher usa muito mais sapato, né? Gosta de ter sapato novo todo mês, se possível, né? O que eu falo? Eu falo que as mulheres, de um modo geral, graças às mulheres, né? Porque senão, eu acho que a nossa empresa nem existia mais. Normalmente é 6 por 1. Cada um par que o homem tem, a mulher tem 6, no mínimo. E elas têm razão. Sabe por quê? Cores, sola, salto, alto, baixo e também bolsas, as cores para combinar com a bolsa e etc. O homem não, o homem põe no pé e boa. Às vezes o homem não tem nem o zelo de combinar o cinto com o sapato, entendeu? Exato. Então assim, eu acho ridículo, né? Mas eu acho que deveria no mínimo o cinto combinar com o sapato, né? Desculpa. Sebastião tá alfinetando os homens aqui. Alô, homens lojistas, aprendam, ensinem os seus clientes a combinarem a cor do sapato com o cinto, entendeu? E outra, quando o lojista vende um sapato, já é oportunidade para vender o cinto. Exatamente. Mas bem, eu sempre falo para os lojistas, para os vendedores de loja, que eu dou treinamento sobre isso. Que bacana. Eu dou treinamento, porque ele tem que vender fazer a venda adicional. O que é a venda adicional? É uma carteira, é um cinto. Para a mulher é a mesma coisa, é uma bolsa, é uma carteirinha de cartão de crédito, dinheirinho. Hoje não usa mais dinheiro, é só Pix, né? Então assim, mas em modo geral, todo vendedor tem que fazer a venda adicional. E o nosso sapato, só para você ter uma ideia, uma vez nós contratamos uma promotora de vendas. Cada 10 pessoas que usavam, punha no pé, 8 compravam. Esquecia o preço. Por quê? Quando você põe um sapato no pé, que o consumidor calçou o pé direito e ele pediu para calçar o pé esquerdo, 80%, 90% da venda está feita. Por quê? Porque eu senti o prazer do conforto. Muitas vezes ele esquece o preço, entendeu? E a durabilidade.
é outro item que o brasileiro, isso é uma questão de cultura. O brasileiro, ele não faz custo-benefício no ato da compra. Por quê? Eu paguei o dobro, mas vai durar 2 vezes, 3 vezes mais. A mulher é a mesma coisa. Às vezes a mulher quer saber quanto vai pagar por mês. Qual vai ser o valor da parcela do cartão? Muitas vezes nem isso. Entendeu? Mas o homem é a mesma coisa. O homem é até pior. Porque o homem que paga a conta em casa. Então ele segura muito essas coisas, sabe? Mas ele não faz o cálculo do custo-benefício. Que eu acho errado. Nós temos que fazer isso. Eu confesso que antigamente, se me falasse isso há uns 10 anos atrás, eu não tinha essa consciência do custo-benefício. Hoje não. Hoje quando eu vou comprar um calçado, uma roupa, eu olho muito isso, custo-benefício. Sim. As propriedades, por exemplo, igual você estava me explicando aqui, então assim, aí eu já imagino, não, eu vou poder usar em tal e tal ocasião, vou pagar um valor X, né, que talvez, né, até o dobro, talvez, de um outro tipo de produto, mas eu vou ter por muito tempo, pelo couro, por todos os benefícios, sem contar a questão de saúde. Então, assim, realmente isso é uma coisa que precisa mudar, né, no comportamento do consumidor. Analisa bem, nós temos na nossa área da planta do pé 23 pontos de reflexologia. Quando você vai fazer uma massagem, a massagem começa pelos pés. Então você vê a importância do pé. E muitas vezes as pessoas não dão importância para o produto. Isso é uma questão que eu acho que com o tempo vai melhorar mais ainda. Já está melhorando. Todo mundo está buscando conforto. Muitas vezes o pessoal usa o tênis e fala, é confortável, mas aquece. Entendeu? Então, assim, ele está vivendo um momento de conforto, mas muitas vezes ele está criando aqueles pés da atleta entre os dedos, que ali é a porta de uma entrada de uma bactéria. Entendeu? Então, tudo nós temos que ter esse zelo, esse conforto. Essa informação é muito importante. Com certeza. Para você tomar a decisão no ato da compra do seu calçado. Com certeza. Falando em compra, falando em vendas, como é que está a Goiânia Cal? Como é que é para vocês virem até aqui, apresentar os produtos, os lojistas, como é que eles têm recebido todas essas informações para poder levar isso para os seus clientes? Analisa bem, a gente participa de 2 feiras internacionais, que é a MICAN, né? E também a outra feira lá agora acabamos de terminar, faz 10 dias em Santiago. E a gente participa no Brasil de 2 feiras. Até então era 2. Hoje eu não sei se a gente vai continuar, que era a feira lá do Rio Grande do Sul. Mas a BF Shows que tem em São Paulo são uma feira a nível internacional. Então, como a gente exporta, a gente tem que participar dessa feira, que vem muitos importadores e também tem o mercado interno. O que é a Goiânia Cal? Nós estamos aqui acho que a 4ª edição que eu venho, nós estamos vindo. 4ª edição que eu falo é 4 anos, que são 2 por ano, né? E ela é uma feira regional, entendeu? Então a gente não vem aqui para buscar volume. Eu tenho certeza que os volumes não vêm devido a ser uma feira regional. E o nosso sapato, por ser um produto mais de valor agregado, muitas vezes as pessoas têm medo de comprar, tem receio. Mas eu vou pagar isso, eu não tenho público para minha loja para pagar, não sei o que tem. Então esse receio, muitas vezes, ele existe muito aqui na Goiânia Cal. Mas toda feira da Goiânia Cal, a gente abre 1, 2 clientes. Ontem mesmo abrimos 2 clientes no interior de Goiás, entendeu? E aqui nessa feira Goiânia Cal, eu tenho uma história muito interessante. Aqui em Goiânia nós temos um cliente que chama Conforto dos Pés, você já ouviu falar? Já. E o Paulo, ele tinha uma resistência muito grande para comprar os nossos sapatos, que é o proprietário. Aí um dia veio ele e a mãe dele aqui, né? Aí eu conversando com ele para pôr o sapato, colocar o sapato, porque a loja dele tem perfil do meu produto. As lojas, né, que ele tem, acho que 4. Aí a mãe dele virou e falou assim, meu filho,
o Panank é uma necessidade. Aí ele ficou bravo com ela e falou assim, como? Você está ganhando comissão do Siqueira, que não sei o quê? Aí eu peguei e falei para ele, Paulo, eu faço um desafio com você. O que você vai ter para oferecer, Siqueira? Eu falei, escolhe aí 80 pares, eu vou fazer consignado para você. Eu garanto meu produto, sua loja tem perfil para esse e vai dar certo. Só que tem um detalhe, o dia que chegar o produto na sua loja, eu vou vir fazer o treinamento. Para as meninas saberem apresentar o meu produto. Porque não é mais um sapato, é um produto diferente. Ele tem muita coisa agregada que muitas vezes você olha na vitrine é um sapato, mas você não sabe o que tem por dentro. Aí eu falei, então tá, fizemos. Aí chegou o sapato, eu vim aqui em Goiânia. Passou uma semana eu vim para dar o treinamento. Aí chegou lá na loja dele, ele falou assim, Siqueira, pode dar o treinamento aí, mas pode faturar o restante do pedido em consignação, que eu já vendi 25% em uma semana do seu sapato. Hoje é o melhor cliente de Brasília e Goiânia. Por quê? Eu apostei no meu produto, ele cedeu o espaço da vitrine e deu certo. Entendeu? Então, esse é o apelo. As pessoas têm que saberem apresentar um produto. Eu vejo muitas vezes que as pessoas vão comprar um eletrodoméstico e fazem uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. E eu aprendi isso muito com o americano. O americano vai vender um sapato na loja, ele ajoelha e conta a história. Não tem vergonha de se omitir das informações do produto. E eu sempre falo, quem tem conhecimento tem o poder. Se você não tem conhecimento, você não está capacitado para poder apresentar o produto. Entendeu? Então, essa diferença é que determinados produtos têm que ter conhecimento. Com certeza. A conversa tá boa, mas tá na hora de se despedir. Sim, eu sempre falo na minha despedida que esses meios de comunicação são muito importantes. Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de saber sobre o pé, sobre o produto, sobre o que é ser uma pessoa diabética. A mulher grávida é a mesma coisa, que enche o pé, de manhã tem uma medida de pé, à noite tem outra. Então, eu sempre falo que nós, da Opanank, não vendemos sapato. Nós vendemos vestuário para o pé. Obrigada, viu, Sebastião Siqueira. É um prazer em conhecê-lo. E aprendi muito aqui, viu? Aprendi demais. Tá, espero ter ajudado, ter contribuído para a sua rede aí da televisão, tá bom? Com certeza, obrigada. Imagina. E para você, lojista, pode então acompanhar nossos ao vivos e também a qualidade de produtos como esses aqui apresentados no nosso ao vivo aqui da TV Goiânia Cal, aqui na nossa feira Goiânia Cal, que está no Centro de Convenções, na Rua 4, no centro de Goiânia. Lembrando para você, gente, que a Demilos é a lingerie favorita do Brasil, uma marca com 78 anos de história, tem lingerie, moda à noite, moda externa e fitness. Tudo com o melhor custo-benefício do mercado. Visite o nosso stand número 59 aqui na Goiânia Cal. Até o nosso próximo episódio.